A paz do Senhor Jesus, eu quero aqui deixar uma palavra. Deus vai falar contigo nessa palavra. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 16, eu vou estar lendo, e também o 30 e o 31, que diz assim, ó: Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face na idolatria que dominava na cidade. 30. Ora, não levou Deus em conta o tempo da ignorância, Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Aqui nós vamos ver que Paulo está em Atenas e ele está esperando Silas e Timóteo. Mas nesse inteirinho, até eles chegarem, ele começa a falar do Deus verdadeiro, o Deus Pai, e ele observa que ela acessa uma cidade que tinha muita idolatria. Eles adoravam a deuses, né? E se prostravam diante disso aí. E Paulo, tendo o Espírito Santo de Deus, não aceitava. O texto chega a dizer que o Espírito revoltava-se dentro dele. Então, e aí ele começa a anunciar, e quando ele começa a anunciar, eles questionam: quem é esse tagarela? O que ele está falando? O que ele está pregando? Nós não estamos entendendo. E aí ele acha uma brechinha e começa a falar do Deus vivo, o Deus criador, que criou todas as coisas, que ele não habitava em santuários feitos de mão humana. E ele fala sobre o poder da criação e anuncia ali, fala do Deus Todo-Poderoso. Quando chega aonde eu li, que fala que ele é um Deus que não leva em conta o tempo da nossa ignorância, porém notifica aos homens, a todos e em toda parte, que se arrependam. Aqui ele começa a falar do Cristo, ele começa a falar do anúncio do Evangelho, daquilo que Jesus Cristo pregou, daquilo que Jesus Cristo veio fazer, porque o Senhor Jesus começa o seu ministério dizendo: é chegado o reino de Deus, arrependam-se, convertam-se. Louvado seja Deus. E ali ele começa a anunciar. Quando ele chega no versículo 31, ele fala assim, ó: porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo. Aqui ele começa a falar que é necessário o arrependimento, porque vai vir o dia do juízo, vai vir o dia da condenação. Mas ele, antes desse dia, ele ofereceu Jesus, né, um varão que destinou e acreditou diante de todos. Jesus morreu e ele ressuscitou ele dos mortos. E com isso nos deu também o direito da salvação quando nós nos arrependemos. O sangue de Jesus tem o poder de aniquilar todo o nosso pecado e fazer com que nós entramos no reino da glória. Então o texto deixa claro para mim e para você que é necessário se converter, se arrepender, deixar a idolatria de lado, deixar tudo aquilo que não agrada a Deus e servir somente a Jesus. Irmã Inês, o que é idolatria? Idolatria é tudo aquilo que entra no lugar de Deus. Idolatria é tudo aquilo que a gente coloca primeiro, antes de Jesus, antes do reino. Então é necessário colocarmos o Senhor Jesus como o cabeça de toda a nossa vida, de toda a nossa história, da nossa família, crendo no poder ressuscitado dele, crendo no poder que ele tem também de dar para mim a vida eterna e dar a vida eterna para você. Se a palavra falou contigo, curta, comenta, compartilha. E você que ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador, aceite-o, pois ele também quer salvar você, a sua casa, a sua família e fazer você um vencedor.